Então, meu nome é André Sandino, eu sou da Zona Oeste do Rio, sou de Jacarepaguá, Gardênia Azul. Nasci e cresci no Gardênia, morei um tempo fora, agora estou morando lá de novo. Minha família tem casa lá há mais de 50 anos, né, uma das primeiras famílias ali do Gardênia. Estudei em escola pública a minha vida inteira e o meu contato com o cinema ele vai vir dentro da escola pública, né, dentro da sala de aula. Naquele momento ele oitava série, eu tinha um professor de geografia chamado Márcio Marcolino. E aí ele começou ele tá fazendo uns cursos aqui ali na Avenida Brasil, caralho, memória de peixe, maconheiro do caramba. É, ali na Fiocruz, que tinha umas oficinas para professor de audiovisual, assim. Professor da rede pública, né? Que até quem dava era do AIA, lá no Museu da Vida. E ele começou a trazer a questão do cinema para dentro da aula dele, né? Não no sentido da gente assistir filmes, mas numa lógica da gente começar a filmar algumas coisas e tal, assim, investigar um pouquinho com a câmera. E aí eu meio que curti, cara. Eu lembro que ninguém tava muito afim porque dava um certo trabalho. Eu falei, cara, como é que a gente faz? Como é que a gente filma? Ele falou, não sei. Aí na outra aula ele chegou com um livro, cara, assim, de linguagem básica, com enquadramento e movimento. Eu falei, cara, lê isso daí. Que aí depois a gente sai pra filmar. Que tinha uma menina que era colega nossa, tinha uns problemas de mobilidade, assim, a ideia era fazer um vídeo sobre ela. E acho que ali foi o meu primeiro contato com fazer audiovisual, assim, fazer cinema mesmo. E foi do caralho, velho, assim, porque eu nunca fui um grande aluno, eu nunca fui um grande leitor de livros, eu lia gibi, eu li Homem-Aranha, eu li X-Men, eu li essas coisas que me interessavam, né, quando moleque. E aí eu falei, porra, isso aqui é maneiro. Então, tipo, eu li o livro, a apostila todinha ali no mesmo dia, né, anotei umas coisas num papel, assim, eu lembro quase bem disso, assim. E a gente começou a filmar, assim. E aí depois ele me colocou pra fazer aula junto com ele. Então era engraçado que eram 4, 5 professores e eu e mais um amigo ali de aluno, assim, com os professores nas dinâmicas. E aí eu curti, cara. Eu falei, pô, aí eu fui pro primeiro ano, segundo grau, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Tipo, eu nunca tive ideia mesmo. Pô, minha mãe. Cara, minha mãe é caixa de mercado, meu padrasto era motorista de ônibus, né? Então, tipo, não tinha tanto essa. Eu tinha um primo contador que não morava lá perto, uma outra tia minha era contadora também, prima minha e tal, mas não tem essa cultura universitária na família, né? Todo mundo fez faculdade particular e foi para um lance que dava grana, né? Tipo, a galera vai fazer faculdade para ganhar um dinheiro. E essa coisa de você ir pro campo da cultura é uma parada meio estranha, assim. Eu tinha um primo que eu gosto muito, que na época desenhava muito bem e tal, e teve mais oportunidade de trampar com grafite, mas também não seguiu, né? Porque precisa ganhar dinheiro, essas coisas. Mas é uma coisa que me pegou, eu fui fazendo e fiz um curso em 2004, minto, 2003. Eu ainda, acho que eu tava terminando o segundo grau, e aí o Marcolino falou, pô, cara, eu mantive contato, né? Porque como ele tentou continuar com o projeto na escola, lá no Anil, de vez em quando eu ia lá pra trocar ideia com ele, com os meninos que estavam lá na turma da vez e tal. Ele sempre dava um jeito de me ligar pra ter uma troca, assim. Ele falou, vai ter... Como é que era? Não, isso. Nessa pegada, o William, que era um brother meu também, da Cidade de Deus, falou, cara, vai ter um curso chamado Cine Maneiro lá na AP. Eu morava no Gardênia, Cidade de Deus, tinha uma rincha ali, milícia, Comando Vermelho, mas assim, não tem nada a ver com isso. Eu meio que não ligava muito, eu atravessava, assim. Então eu comecei a... Aí eu fiz as oficinas de Cine Maneiro. E aí nas oficinas de Cine Maneiro, cara, assim, eu meio que falei, porra, posso fazer isso. Acho que eu vou levar esse rolê pra frente, assim. E aí eu passei a frequentar o núcleo de produção do Cine Maneiro, que era lá na Lapa, na Moraes Vale número 8, finalzinho de 2004. 2005 a gente monta o Cineclube Beco do Rato, que é na mesma rua, só que no final, né? Por que acontecia? Na Moraes e Vale, a gente tinha o número 8, que era a base de produção
do Cine Maneiro, das oficinas do Cine Maneiro, que a gente chamava de no Procine, e no final ficava o número 5 no final da rua, né, que é um beco. Ficava o número 5 no canto direito, e o número 5 era uma cooperativa de cinema, que era Fora do Eixo, que existe muito antes do Fora do Eixo, do Pablo Capilé e da galera de Cuiabá que vai em algum momento chegar aqui no Rio de Janeiro, que é outra história, assim. Caralho, velho. Peraí. Não, isso é muito louco, assim, porque são muitos anos, cara. E é muita coisa, né? As paradas meio que vão se conectando. Mas, enfim, ali em 2005 a gente monta o Beco do Rato, porque a gente tinha um cineclube chamado Santa Luzia, que ficava num lugar lá na Santa Luzia, mas a gente foi expulso. Eu entrei no finalzinho do cineclube. Eu entrei pra equipe do cineclube, sei lá, eu fiz 2 sessões com eles em 2004, assim. Fui uma como público, depois 2 como... E aí no dia que eu fui como público só tinha eu, assim. E aí o cineclube foi expulso do Centro Cultural por isso, porque já pô, vocês não dão público, a gente não vende uma água com vocês, a gente vai botar pra ter aula de dança aqui. Acho que era quinta-feira, não lembro o dia, quinta ou terça-feira. À noite, a gente saiu, e aí o Fred Cardoso, que era um dos professores, idealizadores do Cine Maneiro, conversando com a gente um dia lá no sofá, falou, cara, por que a gente não fala com a galera da Progecine? Embaixo da gente ficava a Progecine, que era uma locadora de equipamentos de projeção cinematográfica. Os caras têm tela aí que eles não usam. A gente bota uma tela lá no fundo do beco, puxa uma luz do número 5, que era o Fora do Eixo, e exibe os curtas lá, cara. A gente exibe os nossos trabalhos, exibe o trabalho de alguns amigos, e vamos fazer isso semanalmente e ver o que acontece. Só que a coisa deu muito certo, assim, deu muito certo sem muito planejamento, cara, assim. E aí o bar do lado, que era o bar do Márcio, que era o Depósito 3M, depósito de bebida, eles já estavam fazendo um samba às sextas-feiras. Aí o cara começou a ver que a gente estava levando muita gente às quartas-feiras, ele passou a ficar aberto também para vender cerveja. E aí em algum momento a relação se aproximou com aquele bar, a ponto do bar acabar assumindo o nome do cineclube, né? Foi uma coisa que naquela época a gente não achou problemático. E aí éramos, na maioria, todos muito jovens, e quem não era muito jovem era muito empolgado. E não se preocupou muito com que caminho isso poderia ter ou não, né? Assim. Mas aí o Beco do Rato, ele meio que pega no breu, né? Assim, cara, e eu fiquei no Beco do Rato do primeiro até o último dia, assim, de fechar. Que a galera foi saindo, o Fred foi trabalhar no Mink, os meninos foram fazer outras coisas, né? Tipo, sei lá, o Cristiano o Cristiano, ele começou a se profissionalizar como fotógrafo, né? Todo mundo vindo do processo formativo no primeiro processo do Cine Maneiro, né? Embora eu já tivesse vindo de uma outra oficina menor, o Cine Maneiro foi aqui que me deu mais estofo, né? Porque como é que funcionava esse processo formativo, cara? A gente tinha um lugar mais ou menos como esse daqui. Por isso que quando eu entrei aqui, eu falei, pô, tá morando aqui e tal. Porque me veio uma memória muito boa, que se a gente imaginar, né? Pra quem não tá vendo, a gente tá numa sala que ela é retangular, comprida, né? E aí na ponta de lá a gente tem uma janela e tem um sofá. E era exatamente isso, assim, tinha uma parede divisória ali, um pouquinho atrás da câmera, aquelas paredes meio biombo, então ali tinha umas cadeiras, um sofá, uma mesa de centro, e uma janela que na época era meia janela, né, porque era entre andares o Cine Maneiro. Então a gente ficava muito naquele sofá ali, de bobeira às vezes. Porque era isso, eu saía da escola, aí às vezes nem ia pra casa, eu ia pra lá porque tinha uns amigos ali e a galera ia fazer filme, né, fazer cinema, Então a gente pensava roteiro, a gente escrevia o roteiro, a gente estipulava o prazo, né, para filmar, né, a gente fazia o nosso cronograma, dividia a equipe, e aí quem estava na produção ia correr atrás de apoio ali pela LAP, então a gente conseguia almoçar em restaurante legal,
A gente conseguia pegar comida, frios, essas coisas pra galera fazer lanche no supermercado, lá embaixo, né? Muitas vezes ali no Mundial não lembro se era Mundial já, mas no Mundial ali da Lapa, que sempre foi um parceiro, os comércios locais. Então a gente aprendeu essa estrutura básica de produção de se virar, mesmo como se virar sem dinheiro, né? Mas a gente conseguia estruturar minimamente um filme como se fosse uma estrutura de um curta-metragem profissional, só que ninguém ali era, né? Todo mundo aprendendo fazendo, né? E aí, em paralelo disso, a gente começa com o Beco do Rato, até para escoar um pouco dessa produção que a gente já tinha, que a gente já vinha fazendo. A gente não tinha equipamento, mas tinha parceiro, assim. Eu lembro que a gente pegava a câmera emprestada na galera da Plano Geral, que era em Copacabana, que tinha um poniste que também dava aula nas oficinas. O Paulo Camacho tinha uma Sonyzinha também, que cedia. E aí depois a gente começou a pegar apoio de equipamento com a PEMA, com outras empresas, assim, né? A gente chegava ali com uma carta formal do projeto e tal, projeto social, voltado para cinema, não sei o quê. E a gente meio que conseguia. A gente não tinha dinheiro para filmar, mas a gente tinha equipamento, algum suporte de alimentação e o suporte da casa, né? Que a gente tinha luz, água, internet, computador e telefone. E fax. Em algum momento a gente ainda precisava de fax para lidar com algumas coisas. Assim, isso é 2005, 2006, 2007. Até mais ou menos 2009. Assim. Em determinado momento ali, entre 2006 e 2009, a gente começou a entender que a gente tinha que avançar. Aí eu falo a gente, grupo de jovens ali, cineastas e tal. Então, tipo, paralelamente todo mundo ia se potencializar, né? Eu fiz muito curso livre, cara. Assim, aqui no Rio a gente tinha muito curso livre. A gente tinha as aulas de história do cinema com o Hernani no Odeon e às vezes no MAN. Tinha uns cursos técnicos também que a gente conseguia fazer de graça. Teve uma galera que foi fazer faculdade de cinema. Teve gente que começou a estagiar em filme com grana e foi pegando, sei lá, tu pegar o Cristiano Moraes, que hoje que é um puta fotógrafo, e tá dentro dessa estrutura de cinema profissional, né? Que tem essa coisa das hierarquias, e o cara vira terceiro assistente, segundo, primeiro e tal. O Cristiano é um cara que tá nesse lugar de segundo para primeiro assistente hoje, tá fazendo projetos que ele acha legais, e tá ganhando uma grana, e tá viajando o mundo inteiro, fazendo o que ele acredita. Então, a gente teve uma base ali que era uma base muito autônoma, sabe? Assim, a gente meio que, não tem mais do que te ensinar, tem esse lugar aqui, estamos captando os nossos projetos, né? A Viviane e o Fred, que eram os coordenadores, a gente dá aí uma orientação para vocês vão seguindo também o rolê de vocês. Então, eu meio que fui me formando nesse lugar, cara, assim, e é um lugar de muita ação, assim, é um lugar de estar... É lógico, a gente estudava, mas a gente estava sempre trabalhando, sabe? Não tinha essa coisa de, vou estudar 2 anos teoria de cinema. Não, a gente estava sempre com uma câmera na mão, a gente estava sempre planejando projetos futuros, a gente estava sempre sonhando e realizando coisas, assim. E aí no meio disso e aí, assim, paralelo a essa parte de realização, estudo, você tem o Cineclube Beco do Rato crescendo, assim, de um jeito que a gente não esperava. A gente vai ter ali... eu falo a gente, não é por jogador de futebol, não, porque era um grupo de pessoas, né? Então, a gente vai ter sessão ali contabilizando 1.000 pessoas, né? Porque você tinha ali o Chorinho, que eram pais do Frederico, do Fred Cardoso, né? O pai dele tinha um grupo de choro, falou, toca lá pra dar uma incrementada lá, pra gente não ficar só com o cineclube e tal. E o pai dele começou a tocar lá, e o pai dele levou os amigos pra tocar, eles eram todos médicos, então assim, a galera... Quinta-feira acho que era o alívio social que eles tinham também. Só que eles começaram a trazer público pra gente também, né? Um trazia público pro outro. No meio disso tudo, nos intervalos a gente abria microfone, né?
depois da sessão. A sessão às vezes começava às 11 da noite, às vezes a sessão começava à meia-noite, até 1h30 da manhã. E aí 1 da manhã tinha os poetas que ficavam por lá, a galera pegava o microfone e começava a roletar poesia, né? E aí surge o Ratos Diversos, que é um grupo de poetas que acho que até hoje funciona ali na Lapa, assim. A galera bem marginal e tal, assim. E meio que vai surgir ali num processo de muita espontaneidade, cara, assim. Que era o processo do Beco do Rato, né? A gente, no primeiro momento, a gente não fazia nenhum tipo de curadoria mesmo, assim. Tanto é que a gente tinha um slogan que era não praticamos curadoria predatória. Então as pessoas chegavam com os filmes, mandavam os filmes. Só que chegou um momento, assim, no segundo mês, que eu falei, cara, não tem nada, né? Quais filmes? Então, longa-metragem, primeiro longa, só tinham poucas regras. A gente não passava peça publicitária. Longa-metragem, a gente entendia que primeiro longa, né, de realizador novo, ou algo que fosse de muita urgência. Até porque, como a gente projetava na rua, no bar, assim, tinha gente que se concentrava e tinha gente que não se concentrava. Então, você jogar um filme de 90 minutos ali, não sei se é bom pro filme, né? Aí eu sempre deixei isso claro com os realizadores, né? Que me procuravam pra projetar. Falaram, cara, ó, longa no bar tem dispersão. Curta, cara, 10, 5, 10, 15, 20 minutos. Acabou o filme, o cara vai no banheiro, ele vai, sei lá, eles vão namorar ali, a galera vai fazer alguma coisa, daqui volta e pega o filme pela metade, ou volta, porque é isso, né? Sempre tem pessoas que ficam sentadas muito próximas da tela, que as pessoas não saem dali, mas tem uma galera que vai vivendo a vida e vivendo o fluxo, e tipo, assiste um curta, sai, faz outra coisa, volta e tal. E o espírito do lugar é esse mesmo, assim, a energia da gente é um pouco essa energia que ela é flutuante e tal, não sei o quê. Então, meio que quando tinha oportunidade de conversar com os realizadores, eu sempre explicava isso. Mas os filmes chegavam, cara, assim. Então, mas o que aconteceu? Eu programava sempre 40 minutos, né? Porque era esse o rolê, assim. Como os meus amigos dirigiam e eu trabalhava muito nos projetos dele, às vezes produção, mas muito mais assistência de direção no projeto da galera, em outros projetos, eu não tinha uma necessidade de dirigir. Mas eu tinha uma necessidade grande de compreender os processos de linguagem, analisar os filmes e também programar os filmes. Isso é um barato que eu sempre tive que durante muitos anos me deu muito prazer, né? Por isso eu fui trabalhar com festival, e tal, como curador e como programador. Assim. E eu fiz isso durante o Beco do Rato. O Beco do Rato era semanal. A gente bancava pelo menos, no mínimo, 1 hora de programação de filmes. Então eu tentava levar 30 minutos programados e os outros 30 minutos que não eram oficialmente programados, né, não estavam na nossa divulgação prévia, filme tal, tinha pelo menos 30 minutos preenchidos. O que acontecia era que, pô, tu chegava lá, na hora ali, porra, aí, cara, tô com um filme aqui, eu posso exibir? Eu falei, cara, exibe. Sobre o que é teu filme? Não faço a menor ideia, irmão. Tá aí, a gente tem uma janela aí, traz o teu filme, exibe. Né, assim, nunca aconteceu da gente pegar uma parada politicamente muito torta, assim, tipo, sei lá, chegar um maluco pró-nazismo e brotar um... Porque não era, assim, acho que a energia da gente já repelia, de alguma forma o lugar já repelia, assim. E a galera de cinema que ia pra lá era quem cursava cinema na UF, quem cursava cinema, às vezes, na Estácia, quem tava ali no cinema independente carioca. Entre 2002 e 2009, ali no finalzinho, a gente tinha, cara, um cinema independente do Rio de Janeiro muito vanguardista, que acho que que é o que me formou também, assim. Uma galera que bebeu muito na fonte do cinema marginal e que estava trabalhando entre formatos, né? Assim, tinha gente que conseguia, desde o Nilson Primitiva, que filmava com película de 16 e Super 8 vencidas e trabalhava às vezes rasurando a película para dar textura, não sei o que. A gente que já tinha assumido o digital para si, estava filmando com digital, então
sei lá, você tinha os filmes da Poliana Paiva, você tinha o Caselli, você tinha o Nilson Primitivo, você tinha o Felipe Cataldo com umas paradas muito loucas, você tinha. Você tinha o Igor Cabral, cara. O Cabral tem um dos meus filmes preferidos, que é A Vida Sexual de Robson Crusoe. Que assim, pode ser um filme meio tosco, mas eu acho aquilo maravilhoso de diversas formas. As pessoas precisam assistir aquilo. Você tinha os filmes do Walter Fernandes Jr. também. Tinha uma galera, assim, tinha outros, assim. Isso era. Então essas pessoas frequentavam o beco, né? Então essas pessoas às vezes chegavam com um filme debaixo do braço do fulano, porque, pô, foi pra festival tal também, aí não sei o que, aí o cara tava no Rio, pô, vamos exibir e tal. Então, tipo, tinha essa. Tinha uma energia que fluía ali de coisas espontâneas, né? Então, por mais que eu tivesse um trabalho ali de frequentar todos os festivais do Rio de Janeiro, porque era isso também, cara, assim, a maioria dos festivais no Rio eram de graça, tanto de curta quanto de longa. E o Festival do Rio, eu conseguia muito convite, assim. Às vezes com Cavi, às vezes com o pessoal lá da produtora mesmo, que tinha filme no Festival do Rio e tal, assim, sempre foi uma coisa meio. Agora, os outros festivais que aconteciam na Caixa, no CCBB, Curta Cinema, FBCU e vários outros, eles eram de graça. E como eu tava pelo centro, porra, eu morava em Jacarepaguá, mas... Ah, e nesse período, tipo, tinha o Beco do Rato, eu comecei também a trabalhar na produtora, né? No Cine Maneiro, assim, como assistente de produção, de oficina, ou como monitor de oficina, ou como assistente de produção da casa, né? Então rolava ali uma pratinha também, assim, pra mim. E aí eu ficava, tipo, eu saía de Jacarepaguá. Eu fiquei um ano sem estudar também. Eu terminei o terceiro ano e não fiz faculdade direto. Então eu fiquei meio que um ano de fluxo também, assim, pra mim foi do caralho. Que estudando pra pré-vestibular, essas coisas, mas nunca fui muito bom aluno, assim. Mas aí fiz Enem, passei pra faculdade e tal. Você fez o quê? Eu fiz jornalismo. Mas foi um grande erro ter feito jornalismo, assim, porque eu não. Olhando, no meio da faculdade de jornalismo, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu devia ter bancado fazer faculdade de cinema, né? Mas é muito louco essa relação do que é real, do que é possível ou não, do que faz sentido, né? Eu tava com 23, 24 anos quando eu passei para a universidade, eu acho. E eu já tava uns 3, 4 anos direto nesse fluxo de audiovisual e de fazer e tal. Então, pô, eu já tava trabalhando com assistente de direção nos filmes, eu já tinha um rolê de rato, de ser rato de festival, tinha um cineclube que tava indo super bem, que eu tava programando e fazendo a produção com os meus amigos. Eu não tava dirigindo porque eu não queria dirigir, não era porque, tipo, não quero dirigir, não tem nada que me interesse botar pra fora. E era esse o pensamento mesmo, assim, então não vou dirigir, não tem porquê. Pelo contrário, eu criticava os filmes dos outros, né, assim. Eu lembro que eu falava que tem muito filme desnecessário. A galera tá fazendo filmes que não precisavam ser feitos. E... Então eu falei, porra, será que eu preciso fazer faculdade de cinema? Porque eu já tô trabalhando nesse lugar e eu tô cada vez mais chegando nos lugares que eu quero chegar e eu lembro que eu já tava pra estagiar num longa, com grana, uma coisa assim. E aí eu escolhi não fazer, mas foi um grande erro, né? Porque, enfim, o barato da minha vida é esse, né? Esse lugar, assim, é nessa... E eu achava, na minha inocência, na minha falta de bagagem acadêmica, que é familiar, né? Que cursar jornalismo agregaria nas minhas possibilidades de trampo remunerado, né? Só que não agrega, cara, porque chega um momento que vai para outro lugar, você vai aprender a vender jornal, você não... E eu chegava na faculdade às vezes de jornalismo, o professor ia falar de cultura, quando o cara ia falar de cinema, e eu questionava muito, porque ele tava falando umas coisas que pra mim ele tava falando de orelhada, sabe? Eu tinha um outro entendimento sobre o que era cinema novo, sobre o que era cinema marginal, sobre como é que aquilo se relacionava até
com o meio ambiente de hoje, né? Dali, daquela Lapa que eu vivia, daquele pedacinho de Rio de Janeiro que eu vivia, assim. Então, mas enfim, aí são as escolhas que a gente faz. E aí eu acabei não fazendo. Mas onde é que eu tava? Que acho que eu vou dando volta. Não, você estava falando sobre o Cinebeco do Rato. Mas tinha um lugar, né, que eu tinha que ter chegado, não tinha? Não, a gente estava falando sobre a sua formação, sobre o seu envolvimento. É que a minha formação ela é essa coisa meio caótica mesmo, assim, porque é uma formação de fluxo. Cara, eu tranquei no último ano porque a gente ia fazer um longa. A gente conseguiu pegou 30 mil reais, assim, de um patrão. Vamos fazer um longa lá. E a gente realmente fez, assim, com 30 mil reais. Mas a gente já estava em outra fase da vida em que a gente já entendia que era impossível fazer um longa com 30 mil reais. Do jeito que a galera que ia dirigir queria fazer e tal, mas ainda assim, pô, vamos fazer. Mas voltando, o Cine Mania. E aí eu tranquei pra isso. isso. O Cine Mania era um espaço de formação. O Cine Mania era um espaço de formação e de fruição, cara. Sim, assim. Enquanto o Cine Clube do Rato era um espaço de formação também, mas de profusão de coisas ali. Isso. E de cineastas também que estavam ali. Isso, ali surgiu muito projeto. Muito filme nasceu ali. Muito filme nasceu e morreu no mesmo momento ali. E tinha uma galera de vanguarda ali mesmo, assim, que é uma galera que parou pelo caminho, foi fazer outras coisas. Sei lá, o Chico Serra ainda tá tentando, ainda tá, mas é isso, né? A galera. Nem todo mundo foi pra esse outro cinema de mercado. Eu acho que nem todo mundo tem que ir também. E eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de criar um ambiente saudável para que existam cinemas, né? Assim, uma coisa que eu criticava muito com os meus pares, eu fiz um pouquinho de ABD, Associação Brasileira de Documentaristas, porque é isso. O Cine Maneiro ele vai trazer para mim também uma relação política-cultural, que é uma outra formação, que é uma formação de cidadania mesmo, assim, sabe? Eu vou virar cineclubista em 2005 mesmo, não cineclubista de fazer cineclube, mas um cineclubista de movimento cineclubista, de entender demandas sociais e culturais a partir dessa coisa de exibir filme, né? Entender que o espectador, na real, ele pode ser público, ele não precisa ser espectador, não precisa ser um cidadão passivo que só recebe o filme que vem. E que muitas vezes você fazer uma atividade cineclubista é meio que você fazer uma reunião de condomínio, você fazer uma... O filme, às vezes, ele é só um dispositivo para discutir algo muito maior, que é o que realmente interessa, né? Assim, pouco me importa se o filme está bem ou mal fotografado, o que me interessa é que se o tema que está proposto ali está bem desenvolvido, né? Porque eu acho que é um grande problema que a gente tem, às vezes, com muitos filmes lindos e tal. As pessoas amam, mas você vai olhar e diz, cara, beleza, mas esse filme não tá me dizendo nada. Ele tá tentando chegar em vários lugares, ele não chega em nenhum. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema de construção narrativa, é um grande problema de desenvolvimento de ideia. Mas beleza, assim, o cara tinha a melhor câmera, tinha uma equipe competente, ele tinha um puta fotógrafo, ele fez um trabalho de pós do caralho, e talvez isso faça com que o filme dele ande muito. Vá para muitos lugares, ele seja reconhecido, mas quando você vai olhar, assim, é um cinema que tá falando muito pouco, né? Para além da estética, né? Esse cinema independente de vanguarda, ele é mais propositivo socialmente ou ele também é uma coisa abstrata na sua cabeça? Ele tá nos dois lugares, eu acho. Eu acho que você pode caminhar pelos dois caminhos. Você pode fazer um cinema de vanguarda extremamente abstrato e, sabe, nas suas aspirações emocionais, estéticas. Porque é isso também, cara, assim, porque quando você tem um cinema que tá pirando muito no existencialismo, isso também é político pra caralho, né? Porque esse cara tá tentando romper com alguma coisa, seja uma questão interna ou externa. Isso também é político. Talvez seja político num microcosmo, mas isso também é, porque como ele, outras pessoas também estão de molho nessa água, que é uma água turva e que balança, né, de forma esquisita. Faz com que ele bote esse tipo de cinema para fora. Por isso outras pessoas vão se identificar com esse cinema, assim.
Agora, pode ser também um cinema super direto que vai tratar de impactos que estão fudendo com a sociedade de olhos vistos, né? Assim, sabe? Você vai lidar com situações de questão de moradia, questão de população de rua, questão de LGBTQIA+. E dá para unir as duas coisas também, assim. Você dá para fazer uma coisa usada esteticamente e também tá discutindo essas questões que são caras e são fundamentais para a nossa sobrevivência como coletivo, né? Como sociedade, assim. Construir um cinema que proporcione o indivíduo a se ver na sociedade, né? E perceber que, cara, você está incluído, sabe? Sua vida não é o condomínio caro que você paga, assim. Seu condomínio também está inserido num contexto de cidade. E essa cidade, ela faz parte de você, quer você queira ou não. Você precisa encontrar uma forma de lidar com ela e de pensar uma forma de que ela seja boa para todo mundo, né? E isso implica em você ser menos egoísta, você se permitir ser afetado por isso que é difícil pra caralho, né? Então acho que o cinema, o barato do meu cinema tá nesse lugar. Assim, o cinema que eu acredito que eu quero tá nesse lugar. Mas você Não também... tanto do entretenimento. Assim. Cara, eu começo a ter vontade de dirigir ali pra 2014, assim. Que é também o momento que o meu coletivo, que era a Cidadela, que vinha do Cine Maneiro, também já tá meio desgastado, né? Assim, a gente já tá... É porque nesse processo aconteceram muitas coisas, né? Por exemplo, a gente vai ter ali a partir de 2013 uma convulsão política muito grande, né? Que eu acho que começa com o final do primeiro mandato da Dilma. A gente começa a ter uns debates muito fortes, né, na área da cultura, tanto na parte do cineclubismo como na parte de realização. Pela ABD. A ABD hoje meio que não existe mais, né? Associação de Documentaristas e Curtametragistas, né? Ela é meio que um estado de espírito, como dizia o Santeiro. A galera meio que depois das manifestações de junho, daquela tudo aquilo que a gente viveu, ela acabou não retornando, né? Tinha-se uma ideia de que a forma de diálogo com o poder público ela não é satisfatória e que era preciso reformular isso ou não estabelecer relação com o poder público. Então, nessa de não estabelecer relação com o poder público, uma série de associações de classe caíram por terra. E aí nunca mais se retomou. Enfim, eu acho que agora a gente está nesse momento de rever essas coisas e de tentar se juntar de novo, né, para fazer. Mas vamos lá. Eu começo a sentir necessidade de filmar, de fazer os meus filmes muito próximo de quando eu também eu perco um pouco a energia de tocar o cineclube, né? Eu trabalhei muito tempo como curador e programador do festival chamado Visões Periféricas. Eu fiz, como curador do Visões, acho que eu fiz 10 edições. Fiz 10 anos com uma outra interrupção. E como programador e acumulando programação, acho que eu fiz 4 ou 5 programações de festivais, né? Montagem de grade e tudo mais. Eu estava muito voltado para isso. Eu também comecei a sentir necessidade de contar as minhas histórias, sabe? Eu comecei a falar, pô, a galera tá falando sobre isso, eu quero... E é isso mesmo, é bem interno, assim, cara. É sentir vontade de falar sobre algum assunto. Eu lembro que na época eu queria falar muito sobre amor, assim. Sobre relações amorosas e tal, não sei o quê. Que aí eu comecei a escrever um projeto que é um documentário chamando Novo. E eu comecei a pesquisar para ele, aí eu comecei a fazer uma... Mas o barato do Ano Novo é que eu não queria entrevistar, eu não queria ter esse tipo de relação de entrevista. Era um filme para trabalhar com áudios e com imagens abstratas, né? E eu acabei chegando num personagem que era um cara, assim. E é um filme que no final ele acaba falando sobre masculinidades, né? Assim, você tem essa questão do o amor na perspectiva do homem, mas enfim.
E o com uma Visita? série de pessoas, assim. Cara, o Visita, eu tava nesse processo. Então, o Visita é esse processo já de final de coletivo. Eu acho que eu já tinha voltado a morar em Jacarepaguá. A Cidadela, ela teve durante uns anos uma casa lá no Cosme Velho também. A gente saiu do 8 da Lapa, foi pro Cosme Velho, eu meio que fui morar lá. Tinha um espaço bacana, então a gente tinha o escritório do Beco do Rato, eu produzia também algumas coisas, fora o Beco do Rato, então eu meio que morava, né, na casa também, era uma casa bem grande. E aí eu tava por ali. Depois aquilo acabou, eu voltei pra casa em Jacarapaguá, tinha uma casa da minha avó que tava pra ser liberada. Eu falei, não, pera, eu falei comigo, não, pô, deixa eu morar aí porque eu não tô conseguindo achar aluguel barato e se eu for trampar com o que eu trampo pra pagar aluguel vai ser complicado, assim. Eu vou ter que fazer escolhas que eu não quero fazer. E então eu meio que. Eu tava nesse fluxo de Jacarapaguá direto, assim, tava meio que me afastando um pouco mais das pessoas, né, do centro, zona sul e tal, de quem eu tava acostumado a circular. Eu acabei me aproximando mais do Clementino, né? Clementino Júnior, que é um parceiraço meu, amigo, muito querido, já era na época de cineclube e tal, ele fez o cineclube da ABD em Botafogo em 2006, 2007, 2008, depois ele começou a fazer o Atlântico e tal, assim, eu meio que acompanhava as sessões do Atlântico quando eu conseguia. Mas aí eu acabei ficando mais próximo do Clems, assim, e tal. E aí ele me convidou para frequentar umas aulas lá no Centro Loyola, ali na Gávea, que é um espaço da PUC. E a PUC, ela tem um curso, acho que ela ainda tem, de audiovisual para lideranças comunitárias. Mas que também tem outras pessoas. Tipo, o Clementino estava frequentando as aulas. O Januário frequentou também um pouquinho antes, o Márcio Januário. Eu meio que conheci ele ali naquele lugar, assim. E aí eu tava naquele rolê e lá tinha um cara que é o Leandro Urso, que é um cara queridíssimo, que é um líder comunitário ah, do Parque da Cidade, que é o Parque da Cidade sobe a Estrada da Gávea. Aí lá em cima tem um parque mesmo, né, que é o Parque da Cidade, e do lado do Parque da Cidade você vai ter a favela, né, que é onde o Coutinho filma o Santo Forte. E aí lá, cara, em determinado momento desse curso, tinha uma galera ali que não lembro o nome das pessoas. Eles tinham lá um edital pequenininho que eles davam R$ 1.000 mais um equipamento, que era uma T6i, e um gravador, que era um Tascamzinho com um microfone Yoga, né? Bunzinho direcional, pra gente filmar. E aí o Leandro tava com um projeto que ele queria refazer o Santo Forte. Só que ninguém queria tocar nisso, assim. A galera que tava lá, acho que meio que respeita muito, né? Pô, o Coutinho. Eu sou muito fã do Coutinho, assim, eu respeito muito. Mas ninguém queria fazer. Aí o cliente falou, porra, cara, falou com os caras, fala lá com o Sandino, que eu acho que o Sandino top. Aí o Urso veio falar comigo, eu falei, a gente conversou pra caramba, assim. Eu falei, cara, Santo Forte 2 não faz nem sentido você fazer, sabe? Agora, você quer fazer? Qual que é a tua história? E aí ele me contou a história dele, que é a história que tá no filme, né? Que ele fala da infância dele ali e tal, assim, que até usa a imagem de um garotinho brincando com uma câmera, né? A relação dele com o Coutinho, e por isso ele queria tanto resgatar essa memória, assim. E aí o filme parte a partir disso, né? A partir disso a gente procura alguns personagens, sobretudo quem tá no morro, né? A gente não tinha perna para produzir quem não morava mais ali. A gente deu sorte da Vera ainda morar lá, e a Vera, ela é uma figura fundamental para o Coutinho fazer o Santo Forte, né? Porque ela é quem faz a ponte e as relações, né? O trânsito, né? Ela é quem fica direto com a equipe na época do Santo Forte, então ela vai falar isso com a gente, vai trazer um pouquinho disso pro filme. E eu queria também trazer gente nova, cara, assim, tipo, uma coisa que eu falava com ela, beleza, mas e aí? Quem tá no morro hoje, que viveu esse momento, mas que não foi personagem, sabe? Foi tipo espectador como você, ou que não, a gente chegou no Robson também, que é um cara, assim, era um sambista, meu faz tudo, assim, cara evangélico, mas meio controverso, que é muito divertido, muito bacana, assim.
E aí eu entrevistei o Robson também e tal. A gente chegou num. O Urso ele entregou pra mim um código e falei, cara, você faz do jeito que você quiser. A gente já conversou, tô confiando em você. Então acho que meio que foi o primeiro filme que eu dirigi. Embora eu tivesse começado a gestar antes o Ano Novo, né? O Ano Novo ele vai vir um ano depois, assim. É um filme que eu curto, cara, assim. Eu tinha problemas com ele, mas com o passar do tempo eu passei a gostar mais dele, assim. Mas é um filme por encomenda, assim. Não é um filme que eu pensei, que eu... Era meio que o desejo de outra pessoa, né? E a gente conseguiu fazer. E tinha essa brisa, assim. Tem umas coisas ali que é o seguinte... A gente não tinha perna, né, de produção. Então eu não queria ter que lidar com direito de imagem do Coutinho. Nem com cessão de direito de trecho dos filmes dele. Porque eu precisava de alguém para produzir aquilo, eu não queria ter que produzir aquilo sozinho, porque eu sabia que ia me dar muito trabalho ir atrás daquelas coisas. A gente tinha pouco tempo para fazer o projeto. Então eu pensei em não mostrar o Coutinho e em não mostrar nada do Santo Forte. A imagem que a gente tem é o exercício de memória das pessoas que foram personagens, assim, do filme. E eu contei muito com o exercício de memória de quem assiste também, assim. Eu joguei um pouco pro público, sabe? E esse é meio que era o barato, assim. Eu tentei fazer uma menção ao Coutinho no que era simbólico a partir do que o urso tinha mais forte dele, né? Que é uma imagem que era... Que o urso falava pra ele, falava, porra, cara, toda vez que eu ia... O urso foi geração... Como é que era o nome? O canal Futura tinha uma parada com vários jovens. Eu não sei se ainda tem, mas há uns 10, 15 anos atrás tinha. Então o Urso foi meio que um desses jovens estagiários do canal Futura. E nessa época o Coutinho estava por lá. Não sei se trabalhando, mas o Coutinho estava sempre lá. E ele falava que ele encontrou 3 vezes com o Coutinho dentro do elevador. E o Coutinho estava sempre fumando muito dentro do elevador do canal Futuro. E ele falou que ele ficava admirado. A primeira vez ele não falou nada, mas depois das outras 2 vezes ele conseguiu conversar com o Coutinho. E ele fala, porra, o Coutinho ficava fumando lá no elevador, ele ficava olhando, às vezes a gente ficava conversando, assim. E essa coisa do cigarro do Coutinho era uma representação muito forte, assim. Então meio que teve uma hora que eu fiz um altarzinho pra ele ali, botei uma câmera e filmei aquela câmera olhando pro cigarro. Falei, beleza, a representação do Coutinho que a gente tem nesse filme, para além da memória das pessoas que estão falando sobre ele, é aquilo ali, assim. E aí essa coisa do Coutinho, ela fica até esse lugar e a gente vai partir também pro cotidiano da favela. Porque é isso, né, cara? Você vai subir um morro, você vai perguntar para as pessoas sobre o que elas viveram há 10, 15 anos atrás, mas beleza, o morro continua, né? A vida tá fluindo todo dia, cara. Essas pessoas foram para outros lugares. O morro cresceu pra caralho, então vamos falar sobre essa favela. Então, tipo, o barato do filme era também não só falar sobre o Santo Forte, mas falar sobre o Parque da Cidade naquele momento, né? Que era o Parque da Cidade hoje, né? Hoje daquele... Não sei, tem 5 anos já, 6 anos. O hoje em 2015, né? E eu acho que o filme consegue cumprir um pouquinho com isso, assim. Então a brisa era essa. Cara, As Canções é o seguinte, eu tava trabalhando como assistente de direção do Clementino num documentário chamado Trem do Soul. E aí a gente tava no final de ano lá em Madureira, cara, assim, no Parque de Madureira, que era o Jubileu do Soul, né? Assim. Do caralho, uma galera, assim, tal. E a gente foi filmar o Jubileu do Soul. E aí o Márcio Januário, falou, pô, Sandino, eu tô com um espetáculo pra testar. Eu trouxe uma câmera, que era uma câmerazinha aquelas de flipzinho, assim. É amanhã, você pode ir lá? Vai ser lá no set, em Copacabana. Que aí tu filma pra mim. E depois, quando eu chegar em casa, eu vejo com calma, eu vejo se a música tá fluindo bem, se eu tô me mexendo como eu quero me mexer. Era uma coisa pra ele testar, né? Era a primeira apresentação, era no sarau do escritório.
Sarau do escritório já não estava mais rolando lá na Lapa, estava rolando dentro do SESC. Porque eu acho que eles conseguiram uma grana ali, né? Assim, pra fazer lá e tal, um patrocínio. E aí eu fiz isso, só que, porra, cara, eu comecei a filmar aquilo. Sabe quando você sente que tem um negócio ali? Sabe, você tá vendo ali e fala, porra, tem um negócio aqui. E aí eu lembro que eu filmei o ensaio dele, aí foi lá pro vestiário se trocar, eu fui atrás dele e falei, pô, Marcinho, tem um negócio aqui. Vamos fazer um filme, cara, com essa parada aqui. Tu tem umas quantas apresentações? Eu falei, porra, eu tenho umas 2 ou 3 apresentações confirmadas, né? Pra valer mesmo, até por isso que eu queria valer. Eu falei, não, cara, tá maneiro, vamos descolar uma câmera e vamos. Aí a gente falou com o Paulo César, que também tava trabalhando lá no doc com a gente. O Paulo César tinha uma T3i na época. Eu peguei com o Clemes um zoomzinho que ele tem. Na época eu não tinha equipamento nenhum. Peguei um microfone também, a gente meio que se organizou. E aí a gente filmou, né, cara? A gente filmou os espetáculos. E aí depois eu também filmei um ensaio na casa dele, tava morando no Vidigal. Uma casa bem pequenininha, assim, um barraquinho bem lá em cima, assim. E é isso, que eu fiz umas 2 entrevistas com ele. A primeira entrevista que eu fiz com ele eu uso, que foi a entrevista do convite para fazer o filme. Porque eu realmente... Primeiro eu gostei do nome, As Canções de Amor de uma Bicha Velha, achei o nome muito caralho. E eu fui filmar também por causa disso, porque eu gostei do nome. E aí eu fui pro banheiro com ele ali, cara, tinha que se trocar no vestiário lá do Sesc pra entrar. Eu comecei a conversar e eu filmei a conversa, assim. Só que a câmera realmente era muito ruim, não dava pra aproveitar muita coisa. Mas eu aproveitei o áudio, tanto é que o áudio inicial do filme é um áudio bem de banheiro, né? Um som bem ruim. E era o som da câmera, né? Daquela câmerazinha, assim. Que é uma coisa que eu não consegui repetir, sabe? E é uma coisa minha, assim, cara, porque a maioria dos meus filmes, eles são filmes que eles acontecem por uma necessidade de acontecer. Eu tenho projetos guardados que eu tento captar e tal, mas eu não gosto de ficar refazendo entrevista também. O Canções, ele passou por muitos processos de conversa com amigos meus que são cineastas e tal, e eles ficavam muito incomodados com isso, assim. Porque tem ali uma fragilidade técnica, né? Em vários momentos. Tem muito desfoque. Eu tirei alguns desfoques. Não por causa desses meus amigos cineastas, mas por causa de uma pessoa que não é cineasta. Acho que pra mim era uma representação de público. E isso eu acho muito importante, assim. Eu quero muito fazer filmes que as pessoas consigam assistir e de alguma forma elas se identifiquem com o personagem. Seja pra gostar, seja pra odiar, seja pra questionar, seja pra que eles aluguem um triplex na cabeça delas, sabe? Assim, eu acho que o barato do cinema, mesmo sendo um documentário, tá um pouco nesse lugar. Não adianta eu atingir você, que é um colega meu, sabe? A gente tá aqui pra analisar e criticar, e tem coisas que a gente vai gostar e coisas que a gente vai odiar, e provavelmente a gente vai ser muito cruel um com o outro em algum momento. Mas me interessa muito mais. A gente subiu ali, tinha uma galera trabalhando ali na portaria, né? Se a galera da portaria vê o filme e falar, porra, cara, vi teu filme. Assim. Não entendi um negócio ali, achei aquilo ali meio ruim e tal. Eu vou falar do caralho, o cara viu o filme. Se o cara achou alguma coisa meio ruim é porque ele assistiu o filme, sacou? Então o meu barato é um pouco esse. E aí eu pedi pra Valéria ver o filme assim, com cuidado e tal. E a Valéria viu o filme de 20 minutos. O primeiro corte, assim, que eu senti que tava. Eu falo, porra, Sandino, eu gosto muito de quando ele fala isso, quando ele fala aquilo, eu me senti muito à vontade, eu vi o filme inteiro, eu nem percebi que tinha 20 minutos, mas eu precisei pular, assim, mentalmente, porque você me pediu pra assistir um começo, cara, muito desfocado, assim. Eu sei que pra vocês que são artistas, vocês acham isso legal e tal, não sei o quê, mas, cara, pra mim não dava, cara. E eu entendi. E aí eu tirei. E eu só tirei a imagem, cara. Assim, você vê, o Canções começa com tela escura, né? Assim. Quando a imagem começa a estar um pouquinho melhor, porque é isso, aquela imagem é a imagem, acho que ainda é uma primeira imagem, assim.
Eu meio que refiz a coisa do vestimenta dele, porque era um processo natural dele se vestir. Então a gente filmou ele se vestindo, mas aquele áudio ali ainda é com aquela câmerazinha bem ruinzinha e tal, não sei o quê. Então meio que eu só tirei aquela imagem e deixei a pista de áudio com tela preta. Tirei um desfoque ou outro, e tem umas coisas no meio do filme que algumas pessoas falam, cara, você tem que tirar isso, porque tem um estouradão no meio do filme, por exemplo, que o Vitor tá dançando, assim. E eu acho aquilo divertidíssimo, assim, é muito espontâneo, né? Só que eu mudo um pouquinho o eixo da câmera e a parada estoura muito no Vitor, fica meio... Aí eu falo, pô, mas aí você tem uma descontinuidade muito grande da qualidade da imagem, da fotografia, não sei o que. Não, cara, tudo bem, deixa. Então eu vou assumindo essas coisas que pra mim me dão uma sensação de naturalidade que pra mim é muito caro e é muito importante, né? Então esses filmes eles acabam de não são tão planejados assim. A gente não tinha um puto pra fazer o Canções, cara. Agora a gente tinha muita vontade, né? Um rolê de tesão. E como eu venho desse processo de aprendizado de fazer cinema de multirão, essa coisa do no Procine, do... Porra, a gente sempre filmou, cara. Os meus amigos, a gente sempre deu um jeito. A gente comia legal, a gente bebia legal, a gente circulava. Porra, a gente filmava em ônibus, tá ligado? Assim, tipo, a empresa seja de um puta, irmão. Mas a gente ia lá, cara. A gente tava lá, marcava lá a hora tal, a gente tem 2 horas do ônibus da empresa tal disponível pra gente como motorista pra fazer a sequência do ônibus do filme do companheiro lá. Assim. No tal, que assim, tipo, ó, a gente ia fazer um filme, então a gente precisa de um ônibus. Não pagava nada, a gente conseguia os apoios, né? Falei, pô, então como que eu não vou conseguir fazer o Canções nesse tempo que a gente tem pra fazer sem? Então é muito... São essas articulações, assim. E aí o Canções saiu. Depois do Canções tem um outro filme que eu filmei no intervalozinho de pandemia, que é o filme que eu vou tentar trabalhar esse ano, que é Uma Tarde pra Tirar Retrato. Então, no meio, assim, a gente... No meio da pandemia ali, quando abriu um pouquinho, acho que meados de 21 a 22, cara, eu fiz... Foi foda, assim, porque a gente tava... O Canções, ele é um filme que ele é meio que minha terapia da pandemia, né? Porque eu já tinha meio que filmado tudo, só que como eu tava no processo de realização do Trem do Soul, não tinha tempo pra mexer nele. Eu acho que eu tava pensando em botar ele em algum editor. Tava com outros planos, né? Eu queria conseguir montar uma equipe de pós, fazer alguma coisa assim. Eu já tava com isso na cabeça. Mas aí veio a pandemia, eu tava fazendo o Trem do Soul, a gente travou o projeto Trem do Soul. E quando você trava um projeto que tem baixo orçamento, você trava o dinheiro, né? Então, assim... E aí foi foda, porque a gente achava que ia durar 2 meses, quando a gente viu já tinha 3, não tinha perspectiva daquela merda acabar, e eu falei, cara, eu olhei pra minha conta bancária, minha poupança, tinha separado uma grana, né, juntado pra comprar um equipamento, porque eu também já tava meio que trabalhando com oficina de formação, né, então eu ia fazer um investimento em equipamento pra mim ter, pra eu filmar e pra eu dar aula também, assim. E aí eu comecei a falar, cara, fudeu, assim, porque eu não tenho de onde entrar dinheiro. Acabou que veio um auxílio emergencial depois, mas é tipo R$600. Eu peguei também umas bolsas. Consegui uma bolsa ou outra ali que deu pra pagar um mês de vida, assim, essas coisas. Só que aí eu comecei a consumir o meu dinheiro de caderneta de poupança, né? Que é uma parada que eu nunca mais recuperei. E aí foi dando meio que uma agonia, porque, assim, eu moro num quintal. A minha família mora nas outras casas, né? Minha mãe mora na casa de trás. A minha mãe não tem irmãos, né? E como eu não tenho contato com o pai biológico, meu padrasto é do Nordeste, eu também não tenho tios, né? Eu tenho primas e primos e primas bem mais velhas, né? Que são como se fossem minhas tias, minhas segundas mães em alguns momentos e tal. Meus avós já são falecidos. Então eu tenho uma prima que mora na casa do lado da minha, que é meio germinado, eu tenho uma prima que mora na casa de trás, a minha mãe mora na casa de cima e tal. Então, e algumas pessoas são idosas, as pessoas passaram dos 60 anos de idade, né? Então a gente fez quarentena real, assim, cara, severa mesmo, assim. E era muito louco que a gente tava fazendo com a quarentena e a galera tava fazendo churrasco no botequim.
três casas da nossa, assim, como a galera, assim. E eu falava, cara, e aí eu tinha esse material, comecei a mexer nos meus HDs, que eu fiz umas oficinas viajando. Eu fiz vários pequenos filmes com o resto de material que eu tinha, com imagem que eu fiz viajando e tal. Tinha um assunto que me incomodava muito. Eu dei uma oficina em São Paulo, no interior de São Paulo, e ali eu comecei a perceber uma coisa que era uma situação de casamento infantil, sabe? Assim, eu dei aula numa 15 dias numa escola, era uma cidade que era a divisa de São Paulo com Paraná. Assim. E tinha umas lógicas de vida, assim. Primeiro, tinha um pensamento muito bolsonarista, né? Na cidade em si. E também tinha umas coisas que a gente andando pela cidade, teve aniversário da cidade, não sei o que, eu tava por lá. E essa coisa de você estar muito dentro da escola, dando aula o dia inteiro na escola, você começa a perceber e ouvir coisas e não sei o quê. E aí conversando, eu ouvi de uns professores que, pô, mas aí não sei o quê, apareceu fulano de tal aí, pra aluna tal de novo, ele disse que ele é... Como é que era o nome, gente? Era... É um representante legal, tipo um... O cara tem a tutela de uma menina de 15 anos. Pô. E aí eu comecei a entender que isso é uma coisa que acontecia muito naquela cidade, sabe? Então, de vez em quando aparecia lá um cara lá, tipo, 40, 50 anos, e ele tinha ali a tutela legal de uma menina de 16 anos. E aí, conversando com as pessoas da cidade, com alguns professores, agora eu falo, bicho, o que acontece é o seguinte, muita família tem 2, 3 filhos, aqui os pais não querem que os filhos vão para a universidade, quem tem um comércio quer que o filho fique no comércio, e quem tem filha mulher quer casar filha mulher logo, que é pra não ter muito prejuízo, não ter muito problema, não sei o que e tal. Então a cidade tinha esse ecossistema. Então quando você ia a gente foi numa festa da cidade, eu fiquei olhando. E aí você tinha lá umas meninas de 17, uns meninos de 18 anos com uns caras de 60, assim, casados. Assim, tipo. Então eu comecei a pesquisar um pouco isso e eu vi que a gente tinha uma questão muito forte de que chamam de casamento infantil, né? Até um ano, aquele ano por acaso é um ano que estava para sair uma lei no Brasil que saiu, né? Que proibia e tal, que até então era uma coisa muito comum. A pessoa virava tutor legal e quando a menina completasse, acho que 18 anos, o cara casava formalmente com ela. Mas ele meio que já estava criando ali aquela criança. Isso é uma coisa que me assustou e me incomodou muito, fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou olhar o que eu filmei ali daquela cidade. Construí um roteiro, que era a história de um cara que terminava um namoro. Isso me chama Estrada, assim. E eu vou chegar no outro já. Porque é meio que esse processo mesmo, assim. E eu lembro que eu construí essa história, construí um diálogo, chamei uma amiga minha, Virginia, pra fazer o personagem da menina que não aparece. Ela cedeu umas fotos dela de adolescência e tal. E eu escrevi com ela, a fala da menina, assim, eu escrevi junto com ela, a gente trocou ideia por uns 3 dias. E esse cara é um cara que ele trabalha viajando e tal, e ele pegou essa menina numa cidade com 15 anos, levou ela para São Paulo, porque como eu tava em São Paulo, capital, depois pro interior, eu filmei o Felipe, que trabalhava dando oficina comigo. Então eu falei, porra, Felipe, vamos fazer um filme aqui, isso era... É muito louco, assim, porque não era nada disso também. A gente tava no meio disso. Tinha a carta do Michel Temer pra Dilma. A gente falou, caralho, Felipe, vamos criar um personagem? Você é tipo o Michel Temer. E eu vou te filmar num restaurante. Que aquela porra, você tá com câmera numa cidade que você não conhece. E você tem ali 2 dias de folga. O que você vai fazer? Vamos fazer umas merda aqui, vamos inventar uns roteiros malucos. E a gente inventava uns roteiros bem doidos e eu passei a filmar o Felipe em São Paulo, assim. E eu falei, pô, Felipe, tem umas imagens aqui em São Paulo, eu quero falar sobre isso, meu roteiro base é esse aqui e tal. Eu falei, tudo bem, assim. Mas é uma parada meio pesada, assim. E aí o filme, ele é meio que uma carta de abandono dessa garota que tá com 21 anos, que não teve filho, que é uma coisa que ele queria muito que ela engravidasse, ela conseguiu engambelar ele até lá, e ela meio que sumiu da vida dele, ele tá desesperado atrás dela.
E aí ela, sei que ela tem que falar, cara, ó, não te odeio, eu também queria sair de casa e tal, mas assim, deixa eu viver minha vida e viver a tua, porque você já consumiu muito da minha vida. Você consumiu a minha vida dos meus 15 anos até os meus 20. E o filme meio que acaba assim, né? Com os planos do maluco viajando no ônibus, assim. Com o áudio dela comendo, e aí no final eu trago umas cartelas de print de telefone mesmo, assim. De matéria de jornal sobre casamento infantil. Eu boto ali também nos créditos o link de um documentário sobre casamento infantil que eu achei no YouTube, que serviu de base para minha pesquisa também. E aí, a partir desse material, eu falei, cara, beleza, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque senão eu vou ficar maluco. Aí eu vou olhar pro material do Canções, e aí eu mergulho pra caralho no Canções, e fico assisto tudo, escrevo um primeiro roteiro, defino sobre exatamente o que eu quero falar, que é um filme sobre processo, né? Porque tinha essa coisa, um filme sobre o espetáculo, um filme sobre processo. E aí eu entendo que eu preciso falar sobre o processo de criação das canções de amor de uma bicha velha. E vou me debruçar nisso, cara. Assim, eu fico alguns meses de pandemia assim, com a cabeça muito voltada para esse projeto. E no paralelo tentando pegar algum troquinho para sobreviver, né? Foi mó loucura, não sei como é que foi para você e pra maioria das pessoas. Mas é isso, né? Você vê a tua reserva secando e você não tem de onde tirar. E aí começa a surgir a possibilidade de auxílio emergencial e tinha umas bolsas de uns fundos internacionais. E eu fiquei tentando umas paradas assim. Mas aí o meu outro alívio era isso, né? Porque eu também fiquei com medo de virar alcoólatra de dentro de casa. Tinha umas paradas assim. Eu falei, não, peraí, não posso. Não dá pra eu começar a beber dentro de casa, que nem os amigos meus estão fazendo, porque eu tô vendo que isso não tá dando certo. Eu moro com a minha família, mas eu moro sozinho, não dá pra ficar na casa da minha mãe direto, não dá pra... Porque a gente tá preservando, né, um outro. Então meio que eu me internei no projeto mesmo, assim. E é do caralho, assim, porque... Cara, acho que é o filme mais feliz, assim, que eu fiz na minha vida, assim. E o filme, no primeiro ano, ele rodou pouquinho. Acho que ele entrou no Tamoio no primeiro ano. Foi do caralho, assim, brother. Eu tenho na minha estante o troféuzinho até hoje, porque foi assim... Porra, eu tô fazendo uma coisa certa, eu acho. Acho que é a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu até, pô, fico até emocionado, porque foi foda. Não sei, a gente pode pensar junto nisso. Essa é foda, né? A gente tá... O cinema brasileiro, ele vive de ciclos, né? E a gente teve um ciclo que a gente acreditou que nunca seria interrompido, né? No governo Bolsonaro, assim, ele começa a ser interrompido na gestão Temer, a galera do cinema meio que, não, e se fudeu também, né, assim, se fudeu pouco menos, mas também se fudeu com a gestão Bolsonaro, assim. E agora a gente tem uma retomada, né? É uma retomada que ela não é uma retomada do zero, como foram as outras, né? Assim, é uma retomada de uma coisa que vinha ali meio marcha muito lentinha e tal, mas nunca parou de fato, né? Sempre tinha alguma coisa, embora tenha se tentado parar muito. A gente tem um problema que, assim, como é que você consegue fazer com que exista um cinema independente pujante, forte, se você não consegue estabelecer uma indústria de cinema? Porque o que acontece? Para eu fazer o meu filme político com as causas que eu acho que precisam ser abordadas, eu preciso conseguir me manter minimamente. E porra, bicho, desculpa, eu não quero ser Uber. Sacou? Eu não quero ser padeiro, eu não quero ter uma granja de galinha e aí dividir o meu tempo entre a minha granja de ovo de galinha e o meu trampo de realizador, assim. Eu quero poder me dedicar. O que traz outro paralelo também, porque cinema é um trabalho que te captura muito, né? Então, se você também está trabalhando numa lógica de indústria, você vai morrer 6 meses da sua vida e você não vai conseguir tocar nos seus projetos. Mas, enfim, é fundamental que se crie uma forma de se viabilizar. Porque existem vários tipos de... O problema é esse, assim. Existem vários tipos de problemas
projetos independentes, né? Existe esse cinema independente, que é um cinema que a gente entende que não se enquadra numa lógica comercial, embora eu ache que todo filme precise ser minimamente distribuído. A gente entende muito, a gente como coletivo de sociedade, e as pessoas que estão nesse lugar de entendimento, de dar vazão a esse conteúdo, de que determinado filme não vai alcançar o público porque ou o filme é muito intelectualizado, ou o filme ataca um aspecto muito específico. Cara, e isso meio que não é verdade. Quando você começa a fazer sessão de cinema na rua, você percebe as pessoas diferentes, assim, os tipos mais diferentes, parando em frente a uma tela, assistindo o filme. E você vai conversar com essas pessoas depois, elas têm perspectivas completamente diferentes daquele filme, mas todas elas são super válidas, super originais e super coerentes, né? Porque o filme bate em você de acordo com a bagagem de vida que você tem. Cinema é um pouco isso, assim, né? É aquela coisa do exercício da alteridade, né? Não tem jeito. Por mais pasteurizado que o filme seja, você vai se identificar com ele ou não, você vai se relacionar com ele ou não a partir da bagagem de vida que você tem, né? Aquilo vai de encontro ou não com as tuas crenças. Então, cara, a gente tem dois problemas, assim. Eu acho que não é nem só... A gente tem muita gente, né, fazendo cinema. O digital, ele proporciona isso, ele barateou a gente produzir cinema. Que é na época lá da Embrafilme, da galera lá, pra fazer cinema independente você precisa ter grana. Pouca gente fodida tocou em cinema naquele período. Quem trampou com cinema naquele período era fudido, trampava na área técnica, fazia uma maquinária, nem cabeça de foto fazia, né? Talvez fizesse produção, porque produção você precisa muito da capacidade humana de resolver problemas. E aí, nisso, o pobre se destaca. Porque ele nasceu pobre. Então ele resolve os problemas dele. Não tem outra pessoa para resolver. Então a gente meio que pega essa prática e então você consegue se desenvolver nesse lugar. Então provavelmente você tinha produtores e tal, não sei o que. Equipe técnica, mas a galera que realizava 99% era a galera que tinha grana, né? Filho de fazendeiro, neto, então tinha contato, amigo de não sei quem. Mas o cara veio pro Rio, não tinha dinheiro, mas tinha uma casa já, morava em Botafogo, Então assim, ninguém era 00 bala. O digital não, né? O digital ele vai trazer pra gente essa possibilidade de nós fazermos os nossos filmes também, assim. E aí isso amplia os problemas, né? O que é maravilhoso, ampliar os problemas, porque senão eu não estaria aqui trocando com você, nem teria os filmes. E aí, bicho, o primeiro problema é a gente precisa financiar esses filmes. Mesmo que minimamente, assim. Então a gente precisa criar linhas de investimento que tratem do não comercial. A gente tem um problema, né? A gente tem uma busca eterna por uma indústria que nunca veio e um modelo de indústria que a gente nunca acertou e nunca achou. Se olha muito para os Estados Unidos, mas eu acho que não é o nosso lugar, né? A gente precisa encontrar. No mundo inteiro o Estado financia. É assim na França, é assim em vários países da Europa. É de certa forma assim também nos Estados Unidos, quando vários estados tiram impostos e viabilizam coisas, né? Assim, então, tipo, sei lá, vai ter um momento da tua vida que tu vai ver 10 mil séries se passarem em Chicago. Por quê? Porque Chicago estabelece um parque para ser filmado. Ela dá condições para que as produtoras se estabeleçam lá com menos custos. Então a gente precisa que o Estado esteja sempre do nosso lado para que a cultura ela funcione. E ela funciona de diversas formas, já não só como aquela cultura que paga, né? Que no final das contas é a cultura mais pasteurizada, né? Eu entendo que Coca-Cola vende, eu entendo que essa caneca aqui vende, então é isso aqui que eu vou produzir. Se eu fizer essa caneca um pouco mais quadrada, ela já não vai vender porque o público não está tão acostumado assim, então a gente vai ter um custo maior com marketing, com não sei o que, então não é tão legal assim. Então esse outro cinema da caneca quadrada, ele precisa encontrar um lugar de financiamento. Mesmo que seja um mercado que possibilite muita produção de caneca redonda,
para que algumas dessas pessoas trabalhem na caneca redonda e produzam canecas. Trabalhem na caneca. E produzam canecas quadradas, né? Porque depois você tem um outro filme, que é o não vendável mesmo, assim. Que você vai partir por um campo do cinema que ele é muito mais artístico. E ser artístico e político são coisas que também caminham juntas. Você vai ter esse cinema de impacto social também, né? Que é o cinema que vai trabalhar em cima das questões sociais e tudo mais. Então, cara, eu preciso de um Estado que fomente minimamente isso, sabe? Que me permita ter um edital ali que eu não tenha que ter no processo do edital um comprometimento de fazer um filme que seja vendável, sabe? Que para que eu me inscreva nesse edital eu não tenha que ter um currículo pesadíssimo na minha produtora, porque currículos pesados estão muito ligados a produtos que você fez e que tiveram algum tipo de retorno comercial. Eu tenho que entender que esse filme vai ter retorno social. E retorno social pode ser para o Estado tão mais importante do que o retorno econômico, né? De que a bilheteria que volta em imposto. Porque o retorno social ele vai proporcionar à sociedade se potencializar, ao indivíduo compreender o nicho a qual ele está inserido e lidar melhor com o outro. Então, provavelmente, ao invés de pensar que as pessoas, os catadores e as pessoas em situação de rua precisam morrer, ele vai entender que essas pessoas precisam de algum outro tipo de suporte. Então, talvez ele ajude numa luta antimanicomial, ele ajude numa luta por uma saúde pública agregadora, que trabalha as questões mentais de quem está inserido nesse contexto de vida de rua. Talvez ele consiga pensar em projetos de empresa que agreguem essas pessoas. Então, vamos construir casas mais baratas, vamos contratar uma mão de obra, que é uma mão de obra que está desamparada, eu não sei, sabe? Eu acho que o cinema proporciona isso, sabe? Esse cinema que é um cinema extremamente independente, assim. Porque o nosso compromisso em fazer um cinema desse é um compromisso com o outro. Não é um compromisso com dinheiro. E eu falo, eu hoje eu não tenho nenhuma aversão a dinheiro. E eu acho que a gente precisa entender isso também. Eu acho que a gente precisa ganhar dinheiro, produzir dinheiro, para que se possa produzir algo que não dependa do dinheiro para ser produzido e ser veiculado. Então, eu acho que a gente, antes de pensar a distribuição, a gente precisa pensar a realização em várias camadas, sabe? Desde o filme que vai para o mercado, de ter retorno de mercado. E aí a gente tem vários outros canais, hoje em dia, né, que você não tinha há 20 anos atrás, você não tinha 30, 40, 50, né? Como é que a gente regulamenta o mercado de streaming? Como é que a gente lida com os youtubers da vida? Como é que a gente não projeta e não financia os nossos próprios filmes? Sei lá, uma galera que eu conheço começou a vender filme por Pix, sabe? Teve um retorno satisfatório? Cara, não teve, assim, tipo, o nego pagou alguma coisinha, assim, mas dá um brilhinho, sabe? O cara consegue ali investir no equipamento, em alguma coisa. Então, em primeiro momento, eu preciso encontrar linhas de financiamento. Edital resolve? Porra, edital não resolve. Num universo de 200, você vai dar prêmio para 10. Você não tá resolvendo nada, mas a gente precisa que ele exista. Porque teve um tempo atrás, antes de tudo parar, que estava se discutindo a não existência dos editais. E aí, como é que você vai fazer um filme que não está visando um retorno financeiro se você não tem a porra de um suporte para que isso aconteça? Né? Então a gente precisa criar política pública, cara. A gente precisa criar um Ministério da Cultura forte que entenda que a cultura ela tá em diferentes níveis, né? Do comercial, do não comercial e do impacto direto. Sei lá. E esse impacto direto precisa ser financiado pelo Estado. Como é que a gente vai desaguar esses filmes
Cineclube é um caminho? Cineclube sempre foi um caminho, né? Sobretudo do curta-metragem, desse filme que é menos acessível. Agora o Cineclube não dá conta de distribuir tudo. A gente já pensou nisso, né? Lá atrás o movimento cineclubista da retomada pensou na ampliação dos cineclubes e se pensou no cineclube como um lugar para desaguar muitos filmes, né? Tanto é que se cria a Programadora Brasil, se cria o Cine Mais Cultura, que é um projeto que vai tentar capacitar e potencializar com equipamentos cineclubes, né? Então ele vai distribuir projetor, ele vai distribuir caixa de som, ele vai distribuir DVD através da Programadora Brasil, filme nacional, com os coletivos e os coletivos e os cineclubes precisando se cadastrar no site do Mink e dar retorno da ação, né? Sei lá, se era um ponto Cine Mais Cultura, você programei o filme do Sandino no dia 15 de abril. Aí no dia 16 de abril você ia lá no site, lá na tua janelinha, e falava lá, isso aconteceu de tal forma, exibimos tantos filmes, tivemos 100 espectadores, 20 espectadores, 2 espectadores. Você subiu uma foto da sessão, você subiu uma foto da sessão com o filme na tela, e isso virava dado. Isso virava dado que poderia ajudar a construir uma outra política pública ou ampliar essas possibilidades de acesso, né? Isso tudo a gente perdeu, né? Quando começou a se tirar o site do Mink do ar, essas coisas foram jogadas fora. Então, talvez algumas pessoas tenham salvo essa memorabilia, mas essa base para se criar uma política pública. Porque é isso, né? Assim, como é que eu faço o filme chegar lá na puta que pariu do Acre, assim, lá no interiorzão e tal? Os cineclubes levavam, né? Com o Cine Mais Cultura você tinha, assim, você tinha relatos de equipamentos chegando em aldeia indígena que estava bem isolada, assim, né? E aí não chegava só o projetor, chegava também o diesel e o negocinho para fazer eletricidade, sabe? Assim. E ali existiam reuniões e conversas, né? A partir daquele filme os caras conseguiam discutir coisas que vão além, né? Do prazer. Não que não tenha que haver o prazer. Eu acho que tem um momento ali também que você tem que fazer uma sessão que é contemplativa mesmo, que é pra gente ficar suave, se divertir um pouco, comer uma pipoca. Mas no meio de tudo isso você vai trazer também em outro momento outro filme. Porque é meio que um ponto de encontro, não? O cineclube é para as pessoas se reunirem. E a partir dessa reunião elas conversam, né? Elas não são passivas, elas são ativas. Se tornam ativas, entendem que elas têm esse poder da articulação. Eu não sei, cara, qual é a melhor estratégia de distribuição. A gente precisa conseguir criar com os meios que a gente tem. Eu acho bem possível você vender um filme de alto impacto social para canais de streaming. Agora, os canais de streaming também eles não são acessíveis para todo mundo. E aí como é que você faz? Porque quando você vende o material, você faz um contrato, então teu filme não pode mais estar disponível na rede para qualquer um, sabe? No YouTube da vida que é de graça. O moleque vai lá com o celular, pum, acessa e assiste. Então a gente tem sempre essas barreiras, né? Eu acho que é uma coisa que é um triplex alugado na minha cabeça também. E a gente tem que ir pensando. E são estratégias que, dependendo do que tipo de filme você quer fazer, que tipo de público você quer alcançar, que tipo de compromisso você tem com o teu trabalho, com aquele trabalho específico, essas estratégias elas meio que vão nascendo junto com o projeto, conforme o projeto vai sendo desenvolvido, né? Por exemplo, Canções, a gente teve convite de 2 streamers, assim, 2 canais, assim. Um canal que é vinculado a um festival que a gente passou e um outro canal que um amigo meu trabalha, assim. Só que era isso, né? O filme não poderia estar aberto. E eu entendi, na circulação do Canções, ele circulou pouco, Rio, São Paulo e Minas, né? Que é esse eixo cultural e tal, que tem uma predileção estética, narrativa, inclusive. Mas ele fez muito
Ele fez interior de São Paulo, ele fez muito centro-oeste, ele fez muito norte, nordeste. E eu entendi que que tem um público ali, que é uma juventude LGBT, que vai até uns 30 anos de idade e tal, que se interessa muito por essa troca, por ouvir, assim. E eu falei, pô, legal, assim, eu vou botar no streaming, os caras vão me pagar R$ 2.000 pro filme ficar lá por 1 ano e meio, 2 anos, mas e aí? Será que esse filme vai chegar nas pessoas? Será que se um dia alguém quiser ouvir falar do filme, vai conseguir assistir? O meu canal de YouTube ele é ridículo, né? Ele tem 300 inscritos, assim. Mas eu entendi que não, cara, que eu acho que o Canções é um filme pra estar liberado lá no YouTube. Isso é muito legal porque semana passada eu recebi um e-mail de uma galera de Pernambuco que estão com um projeto de uma universidade e estão organizando uma lista de filmes para discussão em sala de aula. E aí eles perguntaram se o Canções podia entrar nessa lista, se eu podia mandar o link do filme para disponibilizar para os professores da rede pública do município e do estado. Eu falei, cara, claro. Então tá lá, se tivesse lá no pago, por mais que fosse um streaming barato, provavelmente a galera ia ter que pagar, e porra, aí tem que fazer um cadastro, tu tem que... Então esse filme ele ia estar distante. E é legal, pô, a gente fez uma campanha com as nossas pernas, eu e o Marcinho. O filme ele tá liberado tem 2 meses, ele tem 1.150 visualizações, sabe, assim. Então tá funcionando, cara. Mesmo num canal que é muito, 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 muito pequeno, ele tem alguma distribuição, ele tá acessível às pessoas, né? Tem questões de algoritmo, tem um zilhão de coisas para que esse filme chegue em alguém, mas enfim. Agora, como é que a gente distribui? Cara, eu não sei como é que a gente consegue. Nessa lógica que a gente tem hoje de indústria, que não é uma indústria ainda, talvez nunca venha a ser. Porque assim, e que espaço de tela a gente tem? Que é uma coisa que ninguém quer discutir. Ninguém quer discutir cota de tela. Assim, a galera quer acabar com cota de tela pro nacional desde sempre. Né? Ninguém quer discutir. E aí, essa cota de tela que era uma lógica de cinema, que pra mim, assim, cinema é algo que tende a ser cada vez mais rarefeito, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ter um parque pequeno de cinema de arte, com centros culturais. A gente talvez tenha esses multiplex para uns filmes muito blockbuster, assim, do momento. Mas tem todo um outro cinema que trabalha a capacidade humana, que é um cinema comercial, que ele vai ficar nesse mercado de streaming, né? Como é que a gente regula o nosso espaço no mercado de streaming? Sacou? A gente vai disputar com um filme americano que tem um puto orçamento e o ator famoso globalmente? A gente vai cair nesse conto de que não, mas os canais internacionais, as empresas, elas entendem também que precisam ter um conteúdo com identificação cultural. Cara, a produção é pasteurizada. Então, essa produção é pasteurizada, o moleque aqui no Rio consegue se identificar com um filme que se passa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos que é qualquer cidade, sabe? Assim, são ruas genéricas, né? Estádio de futebol, né? Se hoje você entra no Maracanã e se você for entrar no estádio da Inglaterra, qual dos dois é o Maracanã? Eu não sei, sabe? Você precisa pegar um pedaço da fachada que os caras não derrubaram, sabe? E botar num plano anterior ao plano de dentro do estádio. Fala, beleza, aquilo ali é o Maracanã. Porque pode ser qualquer um, né? Então, assim, a gente precisa ter a nossa cota de tela no streaming. A gente precisa ter... Isso é um assunto muito espinhoso, né? Porque ninguém quer tratar. Mesmo quem hoje tem produtora forte, está produzindo longa-metragem, está conseguindo entrar nesses lugares,
essas pessoas não se sentem confortáveis em brigar por isso, até por um medo de perder de vez um espaço ou uma relação que tenha com um canal desses, né? Então eu não sei como é que faz.